esse sistema capitalista pautado no financeiro, ele tem um fenômeno interessante, um mecanismo interessante, que pelo menos por um período, até que não se radicalize muito, há uma certa sintonia entre, vamos dizer, a realidade financeira e a realidade social verdadeira das pessoas. Há uma certa realidade ficta, uma realidade virtual. O dinheiro é algo virtual, o dinheiro não existe materialmente, ele é simbólico, e essa realidade simbólica acaba, vamos dizer, tendo um caminhar que vai por uma vida própria, independente do mundo do real. A impressão que eu tenho é que as grandes crises têm surgido quando essa sintonia é muito grande, muito intensa, e acaba gerando uma total desconexão e caos no sistema. Mas a realidade é que hoje nós podemos falar que a sociedade brasileira e o setor produtivo da sociedade brasileira está em crise e nós sabemos que vai piorar muito. Agora, isso não necessariamente vai ser acompanhado por uma crise do capital financeiro, que é a grande força político-econômica que a gente tem no mundo hoje. Então, eu acho que fica muito difícil analisar isso. Então, a tua resposta, acho que sim e não. Sim, no plano da economia real vai sentir, já está sentindo, vai sentir muito mais. Eu creio que, pelo que todo mundo está falando, vai ser a maior crise da nossa história. Agora, os bancos, o setor financeiro, não, porque, vamos dizer, nesses momentos de crise, o que há é uma disputa pelo orçamento público. O orçamento público é que é vamos dizer, o grande ambiente no qual você recupera capital, reduz perdas, etc. E o capital financeiro tem um grande domínio sobre o orçamento público, sobre a política, sobre os meios de comunicação. Então, ele tem condição de usar do orçamento público em seu favor. Né? Só para fazer um adendo, no início da pandemia, a Bolsa de Valores aí no Brasil caiu, logo de início, 35%. Pouco depois, recuperou 32%, o que mostra que o capital financeiro, como você acaba de dizer, dificilmente vai ser afetado com a diferença da economia real. Sim, veja, quem fala não sou eu. Eu não sou economista, mas tem um grande economista liberal austríaco que chama Mises, muito na moda no meio da juventude. Mas ele fala uma coisa que ele me despertou para esse problema. Ele, quando naquele Livração Humana, ele vai justificar o porquê que para ele existem crises cíclicas no capital. É uma criação dele que depois o Hayek, que foi discípulo dele, desenvolveu e ganhou o Nobel com isso, né? Mas Marx falava que havia crises cíclicas, mas Mises dá outras razões. E a razão que ele dá é o capital financeiro. Ele fala que a intervenção do Estado no capital financeiro propicia aos bancos ampliar o capital real que eles têm para emprestar para a sociedade. Né? O sujeito tem lá 1 bilhão de depósito, o fato do Estado ser um afiançador da atividade daquele banco possibilita ele decuplicar, duplicar esse valor que ele tem depositado, e ele empresta capital ficto mesmo, capital fictício, não existe, né, na economia aquele capital. Por quê? Porque o Estado interfere e é o afiançador daquela operação. A realidade é a seguinte: o capital financeiro pouco tem de capitalismo, vamos ser objetivo. É um capital que não quebra, que não tem competição e depende brutalmente do Estado. Ele não existe sem o Estado. A conformação do capital financeiro que nós temos hoje, ele não existe sem uma forte participação do Estado. Né? Seja a participação mais bruta, mais selvagem, como é no Brasil, que pega um pedaço do seu orçamento todo ano e transfere para o capital financeiro diretamente, né? Seja no resto do mundo, onde o capital financeiro é afiançador de cada operação bancária. Por que você tem um banco menor que te oferece mais juros e o banco maior te oferece menos juros? Por que você coloca no banco maior? Porque você sabe que o banco maior não quebra, porque o Estado vai ajudá-lo a entrar numa crise. Então, ou seja, nós temos um capital financeiro que é extremamente dependente do Estado, isso é um problema mundial, e aqui no Brasil, como país periférico, isso é muito mais selvagem, eles tomam conta mesmo do orçamento público. E na crise, isso se tornou de forma muito mais claramente selvagem. Em 2 dias, eles pegaram 1/3 do orçamento público, 20% do PIB, e puseram no caixa. Né? Essa que é a realidade. A experiência de 2008 já demonstra que esse dinheiro não vai sair do caixa. Né? Só vai sair em operações financeiras que eles considerem seguras, dentro dos critérios deles, que é o que eles fazem mesmo. Ponto. Não vai haver nenhuma contribuição desse setor para a crise, nem está havendo. Então, a recuperação das ações reflete isso, quer dizer, reflete esse despejo imenso de capital
nesse setor, em detrimento do dinheiro do pequeno, do médio empresário, da indústria, do capital produtivo e, principalmente, dos trabalhadores e dos desempregados, né? E da saúde da população. Isso está custando vidas, é isso que a gente tem que entender. Por isso que é brutal, né? Custa vidas, né? Vidas concretamente.